Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus e eu convido você para abrir no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Vamos abrir no capítulo 4, por favor. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Eu gosto muito de ler biografias. Eu não sei se você tem esse hábito, mas quando eu leio uma biografia, eu tenho a bênção e o privilégio de aprender, em algumas horas de leitura, o que muitas vezes uma pessoa levou a vida inteira para aprender. Nós aprendemos por contraste, ou nós aprendemos por imitação. Há pessoas que nos ensinam, nos mostrando que nós não devemos seguir aquele caminho. É um alerta para nós. Há vários sinais de perigo, placas, avisando riscos pela estrada. Há outras pessoas que nos ensinam pelo exemplo, que nos inspiram, que nos motivam, que nos encorajam. E o texto que nós vamos ler é uma brevíssima biografia. É como que uma pérola que você encontra no meio de uma situação aparentemente árida. E eu convido você então para ler comigo esses dois versos. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vamos juntos? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, há muitos momentos na nossa vida que nós enfrentamos determinadas dores que machucam a nossa alma. São dramas pessoais, são dramas familiares, são abusos sofridos na infância, são perdas significativas de pessoas, de coisas, são circunstâncias alheias à nossa vontade que carimbam, que marcam a nossa vida de dor. Muitas pessoas que foram atingidas não superam essas dores, carregam esse fardo a vida inteira. Vivem aquejadas, debaixo de um peso imenso, avassalador. Há pessoas que nunca conseguiram superar os seus dramas de infância. Às vezes uma educação muito rígida, ou às vezes pais que não dedicaram a devida atenção, devido afeto, devido carinho, e as pessoas cresceram sem afeto, com a autoestima achatada. Outras pessoas que sofreram reveses, traições, perdas, e a alma como enferma ao longo da jornada. Aqui nós encontramos um moço, da tribo de Judá. Judá significa louvor, alegria. Mas na contramão da história da sua tribo, esse moço vive marcado pela dor. Num paradoxo da sua história, esse moço vive um drama pessoal. E
E ele recebe um nome, que não é apenas um nome, é um monumento, é um carimbo, é um rótulo. Ele recebe um nome que é um estigma para ele. Jabes. E por que ele recebeu esse nome? Porque a sua mãe quis deixar claro para a história que o nascimento daquele menino foi no meio de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito pesar, de muita ameaça para a sua vida. E eu fico imaginando que toda vez que a mãe proferiu o seu nome, Jabes, essa história vinha à sua mente. Essas reminiscências amargas voltavam à tona. E ele era carimbado por esse sofrimento. Ele era estigmatizado por essa dor. Ele era relembrado que a sua história foi uma história que provocou sofrimento na sua mãe. Jabes podia se conformar com isso. Jabes podia dizer, essa é uma situação que eu não posso mudar. Esse é um cenário que não se mexe, que não se muda, que não se altera. Como muitas pessoas talvez hoje aqui estão conformadas com determinadas situações da vida, dizendo, não vai ter jeito, não tem saída, não tem solução, não tem como mudar esse cenário. E se conformam, rendem-se por completo, jogam a toalha, capitulam-se. Hoje eu quero encorajar a você, olhar para Jabes e ter coragem de tomar algumas atitudes na sua vida. E eu quero dizer para você que não há arma mais poderosa e mais revolucionária para Deus fazer um milagre na nossa história do que você romper essa situação de tragédia, esse cenário cinzento e árido, para romper com tudo, tendo coragem de clamar a Deus em oração. Não há nada mais poderoso na terra do que oração, porque oração é acionar o braço do onipotente. Você deve se inconformar com os conformismos da vida, para se conformar com as verdades que Deus pode produzir no seu coração nesta manhã. Esse moço, na sua oração, ele vai pedir 4 coisas para Deus. E ao ter coragem de pedi-las, para sair daquele ciclo de dor, daquele reduto de sofrimento, daquela arena de tristeza, a Bíblia o enaltece. E diz que por essa atitude dele, ele tornou-se mais nobre do que seus irmãos. Eu dirijo a você essa palavra de encorajamento. Não aceite passivamente a decretação da derrota na sua vida, em nome de Jesus. Você não tem que ser um produto daquilo que as pessoas esperavam de você, uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de fracasso. Você pode reagir em nome de Jesus. Você pode levantar a cabeça em nome de Jesus. Você pode se conformar com isso em nome de Jesus. Você pode virar essa página em nome de Jesus. Você pode reverter essa situação humanamente irreversível em nome de Jesus. E o que ele pede? Confira comigo, por favor, o versículo de número 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, você que é crente em Jesus, você já é abençoado. E aliás, você já é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Mas há determinadas bênçãos, irmãos, que não são apenas a expressão desta bênção espiritual. Isso significa o seguinte, você é salvo, se você creu em Jesus, você vai morar no céu com Jesus, você tem seu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita em você. Mas você há de admitir comigo que há muitos crentes salvos,
habitados pelo Espírito, selados pelo Espírito, têm o nome escrito no livro da vida, mas que caminham pela vida gemendo e chorando. Talvez você seja um deles. Há muitos crentes que estão adoecidos emocionalmente. Há muitos crentes que estão deprimidos espiritualmente. Há muitos crentes que estão murchos, áridos, porque aquela dor que pulsa lá dentro do peito, que não é compartilhada com o amigo mais íntimo, está lá latejando, pulsando. Isso não tem a ver com a sua salvação. Isso tem a ver com uma vida plena que Cristo quer te dar agora, enquanto você caminha rumo à glória. Esse moço da tribo de Judá, que recebe um estigma em seu nome, uma marca de dor na sua história. Quando alguém quer escrever a sua história, você vai ser um monumento de dor, você vai ser uma lembrança de sofrimento, você vai ser carimbado por essa história dramática que viveu sua família. Não tem como fugir dessa situação. Esse moço diz: meu Deus, eu não quero ser esse produto. Eu não quero continuar essa história de dor. Eu preciso da tua bênção, Deus. Eu preciso da tua bênção, eu preciso virar essa página, eu preciso começar uma nova história. Meu Deus, me abençoe. Eu não quero ser assim, eu não quero viver assim, eu não quero ser esse produto que eles esperam de mim. Alguém que tem que viver uma história de dor. Meu Deus, eu preciso da tua bênção. Preste atenção. O que esse moço está pedindo? Ele está pedindo a bênção de Deus. Me lembra da história do Jacó. Lembra do Jacó? Houve um dia que Jacó trava uma luta com Deus. Aliás, Deus trava uma luta com ele. E o Jacó resistindo. Sabe por que ele está resistindo? Porque ele não quer mudar. Irmãos, tem hora que nós até nos conformamos a tal ponto com os nossos problemas, que nós não queremos deixá-los. Por isso Jacó luta, força com força, destreza com destreza, poder com poder, até que Deus, o anjo de Deus, o próprio Deus pré-encarnado, naquela grande batalha com Jacó, desarticula-o, toca na articulação da sua coxa. Jacó se sente frágil, vulnerável, e ele se agarra ao Senhor, e diz para o Senhor: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E então o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Será que Deus não sabia o nome dele? Será que Deus estava lutando com um incógnito, com um desconhecido? Por que a pergunta? Porque é impossível você receber determinados benefícios de Deus na sua vida, a não ser que você os reconheça e a não ser que você deseje que essas mudanças aconteçam. Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Sabe o que significa Jacó? Trapaceiro, mentiroso, enganador. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. No momento em que ele reconhece o seu drama, o seu problema, o seu pecado, a sua crise existencial, então Deus diz: pois eu vou mudar o seu nome, vai ser agora chamado de Israel, você vai ser chamado Príncipe de Deus. Eu quero encorajar você nesta manhã, em nome de Jesus, de deixar a sua história de dor e hoje assumir uma nova postura, uma nova identidade como um príncipe e uma princesa de Deus.
Talvez você passou por situações tão difíceis que carimbaram a sua vida. E nós passamos mesmo, irmãos. Há reveses na vida. E reveses na vida machucam. Doem muito. Eu me lembro da história de uma mulher chamada Noemi. Um tempo de fome na sua terra. Sua família resolveu sair de Belém, a casa do pão. E foram para a região de Moabe, buscando sobrevivência e encontrar a morte. Ela enterrou nesse lugar o seu marido. Ela enterrou nessa terra estrangeira seus 2 filhos. Ela ficou viúva, pobre, já idosa, em terra estranha. Quando Deus visitou a sua terra, dando pão, na casa do pão, ela volta para Belém. Ao voltar para Belém, ela diz para as pessoas: por favor, não me chamem mais de Noemi. Noemi significa alegre, feliz. Ela diz: me chamem de Mara. E Mara significa tristeza. Há muitas pessoas que já mudaram a sua identidade. Não estou falando mudança de nome, de nomenclatura. Eu estou falando de postura aqui da alma. Gente que era feliz e hoje está triste. Gente que cantava e hoje chora. Gente que vivia uma vida plena e hoje vive uma vida pobre. Eu quero encorajar você a rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Ó, tomara que me abençoes. Ó, tomara que me abençoes. Mas notem comigo que ele faz um segundo pedido para Deus. E, versículo 10, e me alargues as fronteiras. Sabe o que ele está pedindo para Deus? Deus, me foi colocado como destino de vida um horizonte tão pequeno, tão estreito. Há pessoas que já vêm, parece que carimbadas, para não ter sonhos, para não alargar as fronteiras, para não avançar. E esse homem entendia que parecia que era imposto para ele esse destino pequeno, estreito, limitado, pobre. Ele diz: meu Deus, eu não vim ao mundo para viver esse sonho tão miúdo. Eu não vim apenas para trabalhar, comer, trabalhar e mais nada. Então Deus, alarga minha fronteira, abre os meus olhos, amplia meu horizonte, dá-me mais oportunidade. Eu quero fazer mais para a tua obra, eu quero fazer mais para o teu reino, eu quero ver a tua obra avançando com mais velocidade, com mais celeridade, com mais profundidade. Deus, alarga minha fronteira. Quando eu vejo o pastor Arival, no seu sonho, no seu desiderato, no seu propósito, no seu desejo de ver a igreja crescer, eu gostaria de encorajar você a dar as mãos a ele. Nós queremos isso. Nós não queremos apenas nos assentar aqui num banco acolchoado e ter um ambiente gostoso e ficar aqui e é para nós e só para nós. Meu Deus, alarga a nossa visão, amplia o nosso horizonte, leva-nos a horizontes mais largos, a ter influências maiores, a expandir o nosso ministério. Pastor Erival e eu conversamos com bastante frequência, pelo menos dos sonhos. Se Deus nos der a bênção de um dia ver os sonhos realizados, glória a Deus. Se Deus não quiser realizar conosco, que levante outros. Mas irmãos, não é possível, no século da comunicação, não é possível numa cidade de mais de 10 milhões de habitantes, não é possível diante de tantos recursos humanos e materiais, não é possível nós termos o poder do Espírito Santo e nos limitarmos, e nos conformarmos. Deus tem mais para nós.
Deus tem muito mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E a nossa oração deve ser a de Jabes: meu Deus, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras. Terceiro pedido dele, veja o verso 10. Por gentileza. Ele diz assim: e que seja comigo a tua mão. Sabe o que ele está pedindo? Oh meu Deus, já que tu vais fazer esta obra grandiosa de alargar as minhas fronteiras, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Então eu preciso que o Senhor vá comigo. A tua presença, Senhor. Porque eu não vou conseguir alargar fronteiras, e eu não posso, meu Deus, ser de fato abençoado por Ti, porque sem a Tua presença, porque a Tua presença é a coisa mais importante da minha vida. Ontem eu estava pregando na inauguração de um templo aqui em São Paulo. Eu gostei do que o pastor disse, um templo bonito. Ele disse: isso aqui gastou-se muito dinheiro para fazer. Ficou tão bonito. Mas isso aqui é nada sem a presença de Deus. Nada. Você e eu não podemos ir a lugar nenhum se Deus não for conosco. Não há vitória na nossa vida se Deus não for conosco. Sabe qual foi a grande angústia de Davi ao pecar contra Deus? Sabe qual foi a oração mais pungente da alma de Davi? Ele diz assim: meu Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque se Deus se apartar de nós, irmãos, nós fracassamos. Quando houve pecado lá em Israel, e diz a Bíblia que Acã roubou aquela capa, aquela barra de ouro, escondeu debaixo da sua tenda, a ira de Deus veio sobre o povo, a derrota veio sobre o povo, e Deus então se manifesta e diz o seguinte: olha, se não retirar do vosso meio a coisa contaminada, eu não serei convosco. Tem hora que a gente pensa que o nosso maior problema, o nosso maior perigo, a nossa maior ameaça é a presença do diabo, e não é. O maior perigo e a maior ameaça nossa, irmãos, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Quando Israel pecou no deserto, a ira de Deus se acendeu contra o povo, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou cumprir minha palavra, eu vou introduzir esse povo na terra prometida, eu vou abençoar esse povo, mas Moisés, eu não vou com vocês. E Moisés disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Um anjo é maravilhoso, a terra prometida é maravilhosa, mas anjo e terra prometida sem a tua presença não tem valor para nós. Nós precisamos da tua presença. Ó, tomara que me abençoes, que seja comigo a tua mão. Sabem por quê, irmãos? Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. A Bíblia diz: a nossa suficiência vem de Deus. Mas finalmente, diz a Bíblia que esse homem faz um quarto pedido. Ele ora e diz assim: e me preservas do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E ele entende uma coisa: a presença de Deus é quem nos livra da presença do inimigo, ou do poder, ou das ciladas do inimigo. Na mesma medida em que nós estamos longe de Deus, o inimigo se aproxima de nós, para nos atacar, para nos ferir, para nos derrubar. E notem que na contramão dessa tendência tola, que muitas vezes se comete hoje, de invocar o diabo, de dar valor ao diabo, de conversar com o diabo, esse homem está pedindo: Deus, livra-me do maligno. Preserve-me do maligno. Essa semana me mandaram um vídeo que eu achei uma blasfêmia. Uma blasfêmia. O cara ensinando o seguinte: ele estava
uma cerimônia de exorcismo, de expulsar demônio, é o demônio se manifestar. Aí sabe o que ele fez? Ele invocou o demônio, para o demônio se manifestar, para ele expulsar o demônio. Isso não é apenas tolice, isso é blasfêmia. Nós não devemos invocar o demônio, nós não devemos conversar com o demônio, nós não devemos valorizar o demônio. Nós temos que orar e dizer como Jesus nos ensinou: Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Até porque, irmãos, nós não temos ferramentas nem forças em nós mesmos para lidarmos com este inimigo, a não ser que Deus esteja conosco, a não ser que Deus nos capacite, a não ser que Deus nos revista de poder. Nós não temos condições de enfrentar este inimigo, porque esta arma não é carnal, esta batalha não é carnal, esta batalha é espiritual, e nós não entramos nessa batalha com armas carnais, e sim com armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Sabe qual foi a resposta? Qual foi o resultado disso? Versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus responde a oração. Deus atende o clamor do seu povo. Deus faz. E a minha oração é que hoje você que veio aqui possa colocar diante de Deus a sua causa, a sua luta, a sua dor, o seu drama. Cada um de nós tem um ponto que precisa ser tocado por Deus. Talvez coisas tão íntimas, tão profundas, que você não admite nem diante do espelho, que só o Espírito Santo sonda, só o Espírito Santo conhece. Mas você hoje entende: Deus, eu preciso de um toque teu, de uma obra tua, de um milagre teu, de uma libertação tua, de uma manifestação da tua graça nessa área da minha vida, Senhor. Põe isso diante de Deus. E diz a Bíblia que aquilo que parecia impossível acontece. Deus atendeu o pedido de Jabes. Deus está aqui. E Ele é o Deus que fala. E Ele é o Deus que ouve a oração. Ele é o Deus que escuta o clamor do aflito. E eu quero encorajar você a nesta hora apresentar nas mãos de Deus, no altar de Deus, esta causa. Por favor, feche os seus olhos. Curva a sua fronte. Eu quero dizer para você que o seu presente pode ser transformado por Deus através da oração. Que Deus é fiel para responder a sua oração. Que você pode desejar mais de Deus sobre a sua vida. Que em vez de você viver carimbado pela dor, você pode ser um oásis no deserto dessa geração. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E se você hoje quer apresentar a sua vida, a sua causa a esse Deus, por favor, onde você estiver, ponha-se em pé. Se você quer isso, anseia por isso, eu vou orar por você aí no seu lugar. Deus, aqui está o teu povo. Povo remido. Povo salvo. Povo que tem o nome no livro da vida. Povo selado com o Espírito Santo da promessa. Mas um povo que, enquanto caminha por desertos, por vales,
por terrenos às vezes cheios de espinho. E muitas vezes os reveses da vida nos machucam. E sofremos, e choramos, e sangramos, e ficamos abatidos, meu Deus. Porque a nossa história, tantas vezes, é uma história de dor. A história que foi imposta a nós, muitas vezes, está carimbada pelo sofrimento. E nesta manhã nós pedimos em nome de Jesus, que Tu apagues da nossa memória estas marcas de dor. Que Tu removas essas reminiscências amargas. Que Tu trates da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração. Que Tu tires, meu Deus, essas amarras, que Tu desates esses nós da nossa alma. Que Tu nos libertes, para vivermos uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa, para a glória do Teu nome. Meu Deus, que os Teus filhos e filhas voltem para casa hoje, na convicção de que o seu clamor foi atendido, de que a sua oração foi respondida, e de que a resposta, que a bênção veio, chegou, porque Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que atende o clamor do aflito. Bendito é o Teu nome, Deus, porque Tu mudas a nossa história. Bendito é o Teu nome, porque Tu intervens na nossa história. Bendito é o Teu nome, porque Tu transformas a nossa história. E nós Te pedimos que seja assim na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, aqui nesta manhã, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.